Escolhido, já teve a sensação de que o problema sempre foi você, até o dia em que tudo começou a desmoronar sem a sua presença? Pois é, talvez o que te chamavam de rebeldia fosse, na verdade, o único fio de verdade naquele ambiente de controle disfarçado de amor. Antes de qualquer coisa, curta este vídeo agora. Não por vaidade, mas porque o que você vai ouvir aqui pode ser a libertação que você não sabia que precisava. E se esse vídeo chegou até você num momento onde as máscaras estão caindo, comente o número 44 nos comentários. Esse será o nosso código silencioso, a confirmação de que você não está louco, só está acordando. E se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Aqui, as histórias não são contadas para entreter, são ditas para expor. Cada palavra é faca, cada frase é um espelho. Agora, respire fundo, porque o que está prestes a ser revelado não é só uma mensagem. É a desconstrução de tudo que disseram sobre você. E a prova viva de que, no fim, quem perdeu o controle não foi você. Foi o sistema que tentou te conter. Não foi uma explosão, não foi uma marcha. A revolução começou no silêncio. Começou quando você parou de responder, quando deixou de pedir permissão, quando sua alma decidiu que a liberdade valia mais do que a aparência de harmonia. Eles não esperavam isso. Estavam preparados para confrontos diretos, não para a sua ausência. E foi nesse espaço vazio, onde antes havia submissão, que a estrutura deles começou a ranger. O poder que acreditavam ter não resistiu à sua retirada silenciosa, porque a verdadeira rebelião não começa com gritos, ela começa com quem se recusa a continuar interpretando o papel que lhe deram. Esse tipo de liberdade não faz barulho, mas desmorona impérios. Enquanto eles se alimentavam da sua participação, do seu sorriso forçado, do seu sim sufocado, você planejava em silêncio a sua fuga emocional. E quando finalmente saiu do jogo, os refletores apagaram, o palco tremeu, e eles perceberam que o espetáculo nunca foi sobre eles, foi sempre sobre o quanto você sustentava a mentira. É por isso que chamaram você de ingrato, de problemático, de rebelde. Porque, na verdade, estavam tentando salvar o script que você havia acabado de rasgar. O maior erro deles foi acreditar que você era só mais um na multidão. Mas você foi o ponto de ruptura, a peça-chave que, ao se retirar, desorganizou todo o quebra-cabeça. A sua recusa não foi só uma decisão individual. Foi um terremoto que revelou o quanto o sistema deles era frágil, dependente, desesperado por controle. E o mais devastador de tudo, eles não podiam mais te comandar, não podiam mais te usar. E isso, para quem vive de manipular, é o verdadeiro fim. Você não gritava, não ofendia, não fazia escândalos. E ainda assim, a simples ideia de você não poder ser controlado era insuportável para eles. Porque há algo mais perigoso do que um rebelde barulhento, alguém que se mantém firme, que não recua, que decide viver segundo a própria verdade, custe o que custar. Eles queriam alguém moldável, flexível às vontades deles, disposto a ceder em troca de migalhas de aceitação. Mas você escolheu ser inteiro e por isso tornou-se um risco. O mais perturbador para quem vive de controlar não é o confronto, é o confronto evitado. Eles esperavam resistência, esperavam que você brigasse, discutisse, implorasse. Mas o que veio foi indiferença. Veio silêncio. E nesse silêncio, eles ouviram o que mais temiam, que você não precisava mais deles, que sua força não vinha da aprovação deles, mas de uma fonte interna que eles nunca conseguiram manipular. Você era um corpo livre, e isso os fazia parecer pequenos, impotentes, falsos. Ser incontrolável tem um preço. Você paga com rejeições, com rótulos, com tentativas desesperadas de apagarem sua luz. Mas o que eles não previram é que esse mesmo preço é o que lapida sua essência.
Quanto mais tentam domar você, mais você prova que liberdade não é algo que se negocia, é algo que se encarna. E uma vez que alguém se torna livre por dentro, não há sistema, pessoa ou estrutura que consiga segurá-lo. Você não era o caos. Era a lembrança viva de que eles nunca tiveram o controle que juravam ter. Se essa mensagem está mexendo com você, se de alguma forma ela está colocando em palavras tudo aquilo que você sentiu, mas nunca conseguiu explicar, então escute com atenção. Esse conteúdo não é patrocinado por grandes empresas. Ele não segue roteiros frios ou interesses comerciais. Aqui, cada palavra é escrita com alma, cada vídeo é construído com propósito e cada verdade dita tem um custo emocional, criativo e muitas vezes até espiritual. Por isso, se você sente que esse vídeo te entregou algo valioso, se tocou sua história, se resgatou partes suas que estavam esquecidas, considere fazer um gesto de gratidão agora. Você pode enviar R$ 100 ou qualquer valor que seu coração permitir, como forma de dizer, essa verdade me alcançou. E eu apoio que mais pessoas também sejam libertas por ela. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, sobre manter viva uma mensagem que precisa continuar ecoando para quem ainda está preso em silêncios que machucam. Então, não deixe para depois. Você não era instável, difícil, nem desequilibrado. Era apenas verdadeiro demais para caber nas versões que criaram de você. E por isso, ao invés de enfrentarem suas próprias fraquezas, eles apontaram o dedo. Você foi o bode expiatório para manter de pé a mentira de que tudo estava bem, desde que você aceitasse calado. Mas bastou você se manter firme, se recusar a se apagar, para que toda a narrativa construída contra você começasse a ruir. E então veio a fúria. Porque você não era o problema. Você era a prova viva de que o problema sempre foi o controle que eles não admitiam exercer. Você caminhava com retidão e isso os desconcertava. Não porque você estivesse acima de ninguém, mas porque não aceitou mais ficar abaixo. Sua autonomia, sua clareza, sua capacidade de dizer não eram para eles insultos. Como ousava sair do roteiro? Como ousava não implorar para voltar? A sua liberdade era um espelho, e o que eles viam refletido era a covardia de quem prefere viver na mentira só para não precisar mudar. Você os expôs sem querer, apenas sendo você, e é isso que mais os marcou. Porque a verdade que você carrega não precisa ser gritada, ela apenas é. E quando alguém encarna essa verdade, sem medo de perder espaço ou afeto, o mundo ao redor começa a tremer. O chão que sustentava as acusações contra você se tornou areia movediça. E hoje, sem esforço, sem revanche, sem precisar provar nada, você continua sendo o que sempre foi. A evidência viva de que a liberdade assusta quem só sabe viver de controle. Dizer não nunca deveria ser motivo de guerra. Mas para quem vive de controlar, qualquer limite é interpretado como afronta. Você descobriu isso da pior forma. Quando começou a estabelecer suas fronteiras, eles reagiram como se você tivesse declarado uma batalha. E tudo isso por quê? Porque para eles, respeito só existia quando vinha da sua obediência. Qualquer forma de autonomia era recebida como traição. Você não pediu demais, não exigiu o impossível. Apenas decidiu que sua energia, sua mente e seu coração não seriam mais zona de livre acesso. Isso deveria ser normal. Mas no mundo deles, sua dignidade foi interpretada como rebeldia. Seu silêncio como arrogância, seu limite como um ataque. A verdade é que o problema nunca foi o que você dizia. Era o simples fato de você dizer algo. Eles queriam silêncio. Você ofereceu consciência, e isso os desarmou. A ironia é que quanto mais eles tentavam pintar você como alguém difícil, mais suas reações revelavam o oposto. Que a dificuldade estava na incapacidade deles de lidar com alguém que não abaixava a cabeça.
Porque quem só reconhece amor na submissão, vê respeito como desobediência. E você, ao dizer não, não apenas se defendeu, você revelou o abismo entre o que é controle e o que é conexão. E quem vive de controle não suporta ser revelado. Você não fez nada além de existir, mas isso foi demais para eles, porque sua existência, livre, íntegra e firme, servia como um espelho que eles tentavam evitar a vida inteira. Cada vez que você escolhia a verdade, eles viam o quanto viviam na mentira. Cada vez que você se mantinha inteiro, eles viam o quanto estavam quebrados. E não suportavam. Não por culpa sua, mas porque aquilo que você era revelava tudo o que eles fingiam ser. É por isso que atacaram você com tanta intensidade. Não porque você fosse uma ameaça real, mas porque representava uma ameaça simbólica. Sua coragem os lembrava da covardia deles. Sua independência mostrava o quanto eram dependentes da aprovação dos outros. E sua autenticidade desmanchava as máscaras que eles usavam para sobreviver. Você não precisava fazer discurso. Sua presença era o suficiente para desestabilizar. Eles tentaram quebrar esse espelho. Tentaram calar você, distorcer sua imagem, apagar sua luz. Mas o reflexo permanecia. Porque verdade não se destrói com mentiras. Apenas se revela com o tempo. E o tempo tem sido implacável com eles. Porque hoje, o que antes causava desconforto virou referência. E o que eles odiavam em você, na verdade, era o que mais desejavam ser: livres, corajosos e inteiros. Desde o princípio, o jogo nunca foi sobre vencer argumentos ou provar verdades. Era sobre moldar percepções, controlar o enredo, ditar quem seria o mocinho e quem seria o vilão. Eles sabiam que não precisavam dominar você fisicamente se conseguissem convencer todos ao redor de que você era o problema. Essa foi a jogada mais suja e eficaz. Transformar a realidade numa peça mal encenada, onde você, mesmo sem falas, carregava o peso da culpa. A manipulação deles era meticulosa, envolta em meias-verdades, em insinuações que ecoavam mais do que as evidências. E o público, sedento por histórias simples, comprava cada palavra como se fossem fatos sagrados. Enquanto você tentava viver sua vida com dignidade, eles distorciam cada gesto seu. Cada vez que você se explicava, fornecia material para ser reeditado. Suas palavras viravam armas contra você. Suas tentativas de ser compreendido eram transformadas em provas de culpa. O tribunal não era justo, era enviesado desde o início. E o mais cruel de tudo era ver pessoas que você amava começando a duvidar de você. Porque quando uma mentira é repetida o bastante, ela ganha o disfarce da verdade. E quando a narrativa é contada alto e com confiança, quem escuta raramente questiona. Afinal, o silêncio do acusado parecia confirmação, quando na verdade era apenas exaustão. Mas nenhuma mentira resiste ao tempo. Narrativas manipuladas, por mais bem produzidas que sejam, não sobrevivem ao atrito com a realidade. E foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a perceber que o caos que te atribuíam sumia quando você se afastava. Que a instabilidade não estava em você, mas nos que te acusavam. O roteiro desmoronou não porque você gritou, mas porque você resistiu sem cair. O personagem que criaram para te condenar não sustentava o olhar da verdade. E no fim, o que antes era teatro virou tragédia para quem dirigia a farsa. Porque a plateia acordou, e o vilão nunca foi você. Nenhum império baseado em controle absoluto dura para sempre. Pode até parecer invencível por um tempo, imponente, temido, reverenciado. Mas no fundo, todo sistema de dominação é frágil, porque depende da participação ativa de quem é oprimido. Eles construíram uma estrutura baseada no medo, na culpa, na chantagem emocional. E você, por muito tempo, foi mantido ali, preso por vínculos invisíveis, confundindo obediência com respeito, submissão com amor. Mas um dia,
algo dentro de você se rompeu. Um estalo, um clique, e de repente tudo o que parecia sólido se revelou vazio. Você não gritou, não bateu portas, apenas saiu. Retirou seu sim, sua presença, sua energia, sua disponibilidade. E esse pequeno gesto teve o impacto de uma explosão nuclear. Porque o controle que eles exerciam não era verdadeiro. Era emprestado. Era sustentado pela sua cooperação involuntária. E quando você se recusou a continuar no papel, o império começou a ruir. Os sorrisos forçados deram lugar a desespero. As acusações aumentaram, mas o eco era vazio, porque o combustível do controle, sua participação, havia acabado. O colapso não foi espetacular. Foi sutil, doloroso, lento, como um prédio antigo que, sem manutenção, começa a desmoronar por dentro. E quando o pó baixou, quando as máscaras caíram, só restou uma certeza: o império nunca foi forte. Era você quem sustentava tudo com sua presença. E ao se retirar, você libertou não apenas a si mesmo, mas desmascarou o que eles tentaram manter escondido por tanto tempo. Que controle sem consentimento é ilusão. E que ninguém permanece rei quando o povo para de se ajoelhar. Eles contavam com sua dependência, planejavam cada passo como se você fosse uma peça previsível no jogo deles. Esperavam que você tivesse medo de ficar sozinho, medo de não ser aceito, medo de não ter para onde ir. Mas o que eles nunca imaginaram é que você encontraria abrigo em si mesmo. Que sua força não viria de abraços tóxicos ou elogios condicionais, mas de uma decisão profunda de se bastar. E quando isso aconteceu, tudo mudou. O jogo virou, porque o único poder real que eles tinham era o de te manter preso à ideia de que você precisava deles. Você não precisava de aprovação, não precisava de favores, não precisava de olhares condescendentes. E foi isso que desestabilizou completamente a estrutura que construíram, quando perceberam que sua vida não parava sem eles, que pelo contrário melhorava. Entrou em cena o desespero. Vieram as promessas, as chantagens emocionais, os discursos ensaiados sobre saudade, perdão, reconciliação. Mas você já tinha entendido. Quando o amor exige submissão, não é amor, é prisão. Sua independência foi uma revolução silenciosa, porque ela mostrou que você não precisava de gritos para ser ouvido, nem de confrontos para ser respeitado. Bastava viver plenamente, livremente, sem as amarras do controle alheio. E isso foi a sua maior vingança, ainda que nunca tenha sido sobre vingança. Porque, no fim das contas, a arma mais poderosa contra o controle não é a força, é a autonomia. É olhar nos olhos de quem um dia te teve na palma da mão e com serenidade dizer: eu não preciso mais disso. E seguir em paz. Durante muito tempo, você achou que precisava se explicar, que precisava justificar cada escolha, cada sentimento, cada limite. Era como se sua existência só tivesse valor se fosse acompanhada de uma apresentação de slides emocional. E eles contavam com isso. Usavam suas explicações como munição. Distorciam suas palavras, manipulavam seus argumentos, transformavam suas razões em fraquezas. E quanto mais você falava, mais parecia estar perdendo o controle da sua própria história. Até que um dia, você simplesmente parou. E no segundo em que o silêncio caiu, eles entraram em pânico. Porque o silêncio, vindo de alguém que sempre tentava se fazer entender, é ensurdecedor. Ele grita dignidade. Ele carrega em si uma decisão inegociável. Você não é mais um réu no tribunal da manipulação emocional. Não vai mais se debater para provar que é digno de respeito. O silêncio que antes parecia derrota se transformou em resistência, em poder. E eles, acostumados a controlar a narrativa, não sabiam o que fazer com isso. Sem palavras para distorcer, restaram apenas as mentiras deles e nenhuma sustentação.
Foi nesse silêncio que você recuperou sua voz. Porque voz não é apenas som, é postura, é limite, é a escolha de onde você coloca sua energia. E sua ausência falou mais alto do que qualquer defesa. Mostrou que sua paz vale mais do que convencer quem não quer te compreender. Que sua liberdade não depende da aceitação de ninguém. E no fim, esse silêncio não foi um fim. Foi um grito. O mais poderoso que você já deu. O grito de alguém que entendeu que não precisa mais provar nada. Porque viver em paz, depois de tanto ruído, é a maior declaração de liberdade que se pode fazer. Eles chamaram de amor aquilo que, na verdade, era posse. Colocaram um laço bonito em algo que por dentro era sufocante. Diziam que se importavam, mas impunham regras. Diziam que cuidavam, mas exigiam obediência. Diziam que te amavam, mas o amor vinha com manuais, com cobranças, com chantagens disfarçadas de carinho. E você, por muito tempo, confundiu isso com vínculo. Porque quando crescemos carentes de afeto verdadeiro, aprendemos a aceitar migalhas como se fossem banquetes. Mas um dia, algo em você despertou. Talvez tenha sido o cansaço, talvez tenha sido a dor, talvez tenha sido o simples desejo de respirar sem medo. E aí você percebeu, amor que precisa controlar para existir não é amor, é contrato. É prisão emocional assinada com a tinta do medo e da insegurança. E nesse instante, você decidiu que não daria mais esse nome àquilo que te fazia menor. O amor de verdade liberta. Ele não te pede para apagar sua luz. Ele não te obriga a caber em espaços que te machucam. Ele não exige silêncio em troca de permanência. Foi difícil romper. Não porque você ainda queria aquilo, mas porque dizer adeus a uma ilusão exige mais força do que enfrentar um inimigo declarado. E mesmo assim, você teve coragem, saiu do ciclo, desfez o nó. E ao fazer isso, não apenas resgatou sua identidade, você redefiniu o amor para si mesmo, um amor que respeita, que acolhe, que celebra a liberdade, um amor que não precisa te possuir para te valorizar. Esse amor eles nunca ofereceram, mas agora você sabe exatamente onde ele começa, em você. A prisão mais eficiente não é feita de ferro nem de grades, é feita de culpa, medo e expectativas distorcidas. E durante muito tempo foi assim que te mantiveram preso. Não com correntes visíveis, mas com palavras doces recheadas de intenções podres, com promessas de afeto condicionadas à sua obediência, com exigências disfarçadas de cuidado. A cada vez que você cedia, perdia um pedaço de si. A cada vez que abria mão da sua verdade para manter a paz, colocava mais um tijolo nessa cela invisível. Eles chamavam isso de amor, mas era controle. Eles chamavam de união, mas era domínio. Você chegou a acreditar que para ser amado precisava ser pequeno, que o silêncio era o preço da aceitação, que seus limites eram obstáculos ao relacionamento saudável que tanto pregavam. E o mais perverso disso tudo era como faziam você se sentir culpado por não conseguir se encaixar nesse molde sufocante. Como se o problema estivesse em você, quando, na verdade, era o sistema inteiro que estava podre. Era um jogo de dominação, onde sua dor era invalidação, sua raiva era chamada de ingratidão, e sua tentativa de existir com autonomia era vista como egoísmo. Eles criaram uma realidade onde você era sempre o culpado, até você decidir quebrar a parede com as próprias mãos. E quando isso aconteceu, quando você finalmente enxergou as grades que te prendiam, nada mais foi como antes. Porque não há como desver a verdade. E ela doeu, sim, mas também libertou. Você entendeu que relacionamentos saudáveis não exigem escravidão emocional, que amor de verdade não é moeda de troca, e que viver com dignidade não é egoísmo, é direito. E foi nesse exato momento que a prisão ruiu. Porque você não era fraco, era forte o suficiente para dizer, chega.
E essa palavra dita do fundo da alma tem o poder de destruir qualquer cadeia, por mais invisível que seja. Eles se faziam de vítimas com uma maestria digna de Oscar. Cada vez que você colocava um limite, eles choravam. Cada vez que você discordava, eles se ofendiam. Cada vez que você dizia a verdade, eles se diziam atacados. Era uma encenação constante, onde eles se vestiam de frágil e você era sempre o cruel, o instável, o ingrato. Era uma tática antiga, mas eficaz, inverter os papéis, se esconder atrás de uma falsa fragilidade para manter o controle emocional. E isso funcionou por muito tempo, porque você, sendo uma pessoa empática, não queria ferir ninguém. Mas o que você não percebeu de imediato é que essa dor que eles exibiam era manipulada, era encenação, era chantagem. Esse teatro da vítima servia a um único propósito: manter você no papel de culpado. Sempre que você ousava mostrar sua verdade, a cortina se abria e lá estavam eles, quebrados, decepcionados, te acusando de ser a razão de todo o sofrimento. E isso fazia você recuar. Fazia você pensar 2 vezes antes de se posicionar. Fazia você, mais uma vez, se silenciar para manter a paz. Mas a paz que exige mentira não é paz, é rendição. E quando você começou a perceber que os scripts se repetiam, que o enredo era sempre o mesmo, eles como mártires, você como vilão, algo dentro de você finalmente acordou. A queda desse teatro não foi com confrontos, nem com escândalos. Foi com ausência. Quando você parou de reagir, de se defender, de tentar provar que era do bem, o palco ficou vazio. Sem plateia, a peça perdeu o sentido. E as pessoas ao redor, antes enganadas pelo drama, começaram a notar quem realmente manipulava a narrativa. Sem sua energia para sustentar a encenação, a máscara caiu. E a suposta vítima revelou sua verdadeira face. Alguém que nunca quis conexão, mas sim controle. E você, por fim, saiu da peça. Não como o vilão da história, mas como quem se recusou a continuar num roteiro que não escreveu. Em meio a tempestades fabricadas, a gritos falsos de urgência, a acusações teatrais e a jogos emocionais, você fez a escolha mais ousada de todas: permanecer. Firme, constante, inteiro. E isso, mais do que qualquer confronto, foi o que mais os enfureceu. Porque nada aterroriza quem vive do caos mais do que alguém que não reage como esperado. Eles queriam ver você quebrar. Esperavam que você explodisse, queriam te empurrar para fora de si, para que pudessem usar sua reação como munição. Mas você os frustrou. Escolheu o silêncio, a maturidade, a serenidade, e nessa calma revelou a verdadeira fonte da desordem. Você era o alvo preferido porque não cedia, porque não entrava no jogo, porque mesmo machucado, não permitia que o veneno deles te transformasse. E isso era inaceitável para quem precisa de drama para sobreviver. Eles te chamaram de frio, de calculista, de insensível. Mas o que realmente queriam dizer era: não conseguimos te manipular. Sua estabilidade se tornou a maior ameaça, porque expôs que o problema nunca foi você. Era a desorganização emocional deles, a instabilidade disfarçada de sensibilidade, a manipulação travestida de fragilidade. E no fim, quando tudo desmoronou, restou apenas a verdade, que você foi o constante, que enquanto tudo ao redor era tumulto, você manteve sua essência intacta. Você não foi o caos. Você foi o reflexo que mostrou de onde o caos vinha. Sua firmeza se tornou farol para outros, guia silencioso para quem também tentava se manter são em meio à loucura alheia. E embora eles nunca admitam, a maior ferida deles foi ver que, apesar de todas as investidas, você nunca deixou de ser quem era. Você venceu não por vencer debates, mas por não permitir que eles definissem sua identidade. Eles diziam que você era o furacão, que sua presença trazia instabilidade, tensão,
discórdia, mas a verdade era justamente o oposto. Você era o teto, a estrutura, a constância que expunha, sem querer, todos os vazamentos escondidos sob a superfície frágil deles. Cada vez que você permanecia calmo diante das provocações, cada vez que respondia com firmeza ao invés de raiva, cada vez que mantinha sua dignidade mesmo sendo atacado, você revelava algo que eles tentavam esconder, que o caos nunca foi você. O caos estava neles, nas rachaduras da alma que fingiam não ter. E é justamente isso que os desestruturava, porque enquanto esperavam que você revidasse, você simplesmente permanecia. Não cedia ao desespero, não implorava por compreensão. Apenas mantinha sua postura, e isso, mais do que qualquer discussão, desmantelava a narrativa que construíram. Sua paz era um holofote. E quando ela brilhava, tudo que estava escondido se tornava visível. As manipulações, as mentiras, os padrões tóxicos, os desequilíbrios emocionais que tentavam jogar sobre você. Você não era a confusão, era o reflexo da ordem, e isso, para quem vive da desordem, é insuportável. O mais irônico é que, mesmo sendo acusado de ser a tempestade, foi você quem sustentou o teto quando tudo desabou. Foi você quem, em silêncio, suportou os ataques, resistiu às pressões e escolheu não se perder. E quando a casa finalmente caiu, não por sua causa, mas pelo peso das próprias mentiras, a verdade apareceu como sempre faz, devastadora, mas libertadora. E ela mostrou que o único alicerce real naquela história era você. Eles só perceberam isso quando já era tarde. Quando o teto firme havia saído e tudo o que restava era escombro. No fim de tudo, o que restou foi o mais poderoso dos testemunhos. Você, de pé, inteiro, vivo. Você, que suportou o peso da culpa injusta, que foi acusado, silenciado, mal interpretado. Você, que por tanto tempo duvidou de si por causa das versões que criaram sobre sua identidade. Mas agora, ninguém pode mais apagar o que se tornou evidente. Você é a prova viva de que liberdade não precisa de permissão, que ninguém precisa se encaixar em moldes alheios para ser digno de respeito, que viver com verdade pode custar caro, mas o preço da prisão interna é ainda maior. Você não fugiu da responsabilidade. Você fugiu da mentira. Não abandonou ninguém. Apenas parou de abandonar a si mesmo. E nessa escolha reencontrou seu eixo. Recolheu os pedaços, costurou as feridas, reconstruiu-se com dignidade. E hoje, quem olha para você pode não entender tudo o que enfrentou, mas sente o peso da sua presença. Sente a autoridade silenciosa de quem já passou pelo inferno emocional e voltou mais forte. Não por vingança, mas por sobrevivência, por cura, por verdade. Eles tentaram apagar você, mas sem perceber, acabaram acendendo sua luz, porque cada acusação te fortaleceu, cada afastamento te libertou, e cada mentira contada sobre você te empurrou para mais perto da verdade. No final, a narrativa que construíram se desfez como areia ao vento. E tudo que permaneceu foi a realidade que sempre existiu. Você não era o problema. Você era, e sempre será, a prova de que a verdade é indomável, de que a integridade sobrevive, e de que ninguém tem o direito de dizer quem você deve ser. Porque liberdade, meu amigo, não se mendiga, se vive, e você está vivendo.